Olá, sejam bem-vindos à apresentação do PSPaniel, nova versão, agora 2024, e mais uma vez estaremos utilizando a nossa apresentação interativa para simular o uso do sistema e facilitar a compreensão de como é a operação com o PSPaniel. Antes de nós entrarmos aqui e explorarmos um pouquinho mais do sistema, nós vamos aproveitar esse vídeo também para tirar algumas dúvidas com relação a ele. A primeira que tem surgido bastante é como funciona o licenciamento do PSPaniel. Hoje nós estamos atuando apenas com licenças vitalícias, com dois formatos, vitalícia comum e também a vitalícia Prime. Ambas são de compra única, ou seja, o cliente compra apenas uma vez e não tem custos com mensalidade ou com anualidade. A única diferença entre as duas é que na vitalícia comum nós temos 1 ano de atualizações inclusas e na vitalícia Prime nós temos 10 anos de atualizações inclusas. Após esse período, as atualizações não são obrigatórias, então se o usuário desejar continuar utilizando a versão atual, não há qualquer problema com relação a isso. Outra dúvida é com relação a como funciona a implantação do PSPaniel. Toda a implantação é realizada de forma remota, então um primeiro acesso será realizado, o banco de dados será criado, a aplicação instalada e os primeiros parâmetros serão configurados. Após isso, nós agendamos uma reunião de alinhamento com as pessoas responsáveis por definir a operação e então nós nessa reunião parametrizamos o sistema completo e também fazemos um treinamento de como ele funciona. Então toda a implantação e o treinamento é de forma remota, por meio ou de videoconferências ou dos vídeos. Então em questão aí de 1 ou 2 dias nós conseguimos deixar já o sistema instalado e a operação funcionando. Agora nós podemos então começar a explorar um pouquinho do software e para isso nós vamos começar aqui por como seria mais ou menos esse primeiro acesso administrativo. Então eu vou entrar aqui com uma conta administradora e nesse momento, nessa reunião de alinhamento, nós faríamos a configuração dos principais parâmetros. Como o sistema é muito completo e abrange várias formas de operação, nós vamos aqui focar apenas no básico. Então, eu poderia vir na aba de cadastros, organizacional, e a primeira configuração a ser feita seriam as unidades. Essas unidades são importantes principalmente para aqueles clientes que vão utilizar o sistema na nuvem. Dessa forma, em apenas um banco de dados e apenas um acesso, nós podemos utilizar várias unidades ao mesmo tempo. Para aqueles que vão utilizar o sistema localmente, apenas dentro da rede interna, mesmo assim nós vamos cadastrar apenas uma unidade aqui para que o sistema possa ser utilizado. Depois nós vamos fazer os parâmetros, então nós temos aqui vários parâmetros a serem configurados. Vamos configurar as filas de atendimento, cada uma delas com as suas configurações únicas também. Poderemos criar os usuários, cada um também com seu nível de acesso. E após isso nós ainda teríamos algumas outras configurações, mas que nós não vamos abordar nesse vídeo para que ele não se torne muito longo. E sim, nós vamos abordar essas configurações específicas nos vídeos de treinamento. Então, ao utilizar o sistema nós vamos precisar de algumas pontas. Uma delas é o totem de autoatendimento, que será responsável pela emissão das senhas e também, caso o cliente deseja, também para pesquisas de satisfação ou sugestões. Também vamos simular aqui a utilização de uma sala de atendimento, que pode ser uma recepção, pode ser um consultório ou outro tipo de local. E teremos também a necessidade de uma TV que irá mostrar realmente essas chamadas que nós vamos fazer. Vamos começar aqui pelo emissor. Apenas repetindo, como o sistema ele possui várias formas de ser parametrizado, aqueles que optarem por uma forma mais simples de impressão, basta realmente configurar para isso. Aqui nós deixamos o máximo possível de parâmetros ativados realmente para mostrar algumas dessas funcionalidades. Mas quem quiser apenas talvez uma prioridade e já partir para a impressão, é tranquilo, basta realmente nós configurarmos dessa forma. Então, nós temos aqui nessa tela inicial, nesse caso está habilitada a pesquisa e a sugestão, eu poderia permitir aqui que as pessoas respondessem uma pesquisa, rapidamente. Vou aqui fazer uma rápida simulação. E também poderia permitir aqui que seja deixada uma sugestão. A pessoa pode escrever aqui pelo próprio tablet ou pela tela do totem, ou também ler o QR Code e fazer isso pelo seu celular.
Aqui, quando nós entramos para emitir uma senha, vão ser mostrados para nós os setores ou as filas de atendimento criadas. Nesse caso, são aquelas 4 que nós deixamos na simulação, né? Recepção, setor 1, 2 e 3. Vamos começar aqui pela recepção, que ela está com uma configuração específica. Quando eu seleciono a opção, eu vou para as prioridades. E aqui, caso eu esteja com o parâmetro de identificação de CPF ativado, aí ele mostrará para nós aqui o termo de uso de dados. Se a pessoa rejeitar, ela pode ainda assim imprimir a sua senha, tanto de forma impressa como ao ler o QR Code. Ou, se ela aceitar o termo, ela poderá identificar o seu CPF e essa informação pode ser utilizada para integrações ou apenas para ter estatísticas lá na retaguarda. Nesse caso eu não vou identificar e vou mais uma vez imprimir aqui essa senha que está pendente para mim. Apenas para demonstrar uma variação, né? No setor recepção nós não temos serviços vinculados. Eu posso, como no setor 1, além da fila em si, criar serviços dentro desse setor. Esses serviços podem ser úteis não apenas para estatísticas, mas também para vincular aos usuários e conseguir fazer separações no modo de operação. Por exemplo, dentro do setor 1, eu tenho vários usuários e eu posso vincular e obrigar que apenas alguns serviços específicos sejam atendidos por usuários específicos. Exemplo, o João está vinculado ao serviço 1. Então, mesmo que ele esteja vinculado ao setor 1, se ele não estiver vinculado ao serviço 2 e 3, não verá essas pendências na hora de atender. Verá apenas o serviço 1. Então essa é uma forma de nós não apenas termos estatísticas adicionais, mas também direcionar esses formatos de atendimento. Então, mais uma vez eu vou emitir aqui a senha. E a parte do totem, existem ainda outras configurações, como selecionar atendente, mas que aí são mais específicas e nós não vamos abordar aqui também nessa apresentação rápida. Agora nós vamos simular aqui como vai funcionar a operação do usuário. Então nós vamos entrar mais uma vez aqui no sistema com o nosso usuário, mas selecionando a outra opção aqui como atendente. Então nós temos aqui uma senha pendente. Aqui por esse botão de priorização automática, nos parâmetros nós vamos definir como ele irá fazer essa priorização. Pode ser por alternância de prioridades, pode ser por tempo das senhas comuns. Então esses detalhes são sempre alinhados no momento da implantação. Aqui nós vamos realizar essa chamada e nesse momento irá abrir para nós aqui o painel de atendimento. Nós estamos vendo aqui qual é a senha que nós estamos atendendo. Temos a possibilidade nesse momento de colocar o nome do cliente. Se ele for encaminhado, o nome poderá ser utilizado lá no painel nas próximas chamadas. E se não houver encaminhamento, ainda assim nós temos essa informação para uso em estatísticas. Nós temos o código do cliente, que pode ser utilizado também para integrações, para depois ser utilizado num CRM ou num BI. Nós temos também o campo de observações, que pode ser utilizado ao transferir um atendimento. Então nós vamos colocar aqui um texto genérico apenas para simular. Pronto, já colocamos o texto e nesse momento eu posso transferir esse atendimento entre unidades. Então eu posso transferir até mesmo para outra filial. Posso transferir para outros setores, né? Não precisa ser apenas para um, eu posso colocar vários setores. Então eu vou transferir esse atendimento para 3 setores. E se eu habilitar o parâmetro, eu posso obrigar inclusive a sequência que esse atendimento deve ser feito. Então existem várias formas. Pode ser por disponibilidade, então eu transfiro para 3 setores. E sempre que o cliente estiver disponível, o primeiro irá chamar. Ou eu também posso obrigar que ele siga a sequência do atendimento. Então, também são questões de parâmetros na retaguarda que nós podemos fazer para garantir aqui que seja atendido por qualquer tipo de operação. Vou realizar essa transferência e como o meu usuário ele está configurado para todos esses setores, eu já consigo ver aqui essas 3 novas pendências. Quando eu seleciono uma delas ou chamo a primeira delas, né, nós já vamos ver aqui, vamos colocar essa senha espera para simular, que ela já fica bloqueada para os outros setores. Então, eu tenho uma senha que está em espera no meu setor e os outros setores eles conseguem visualizar, mas não conseguem chamar enquanto essa senha estiver em atendimento.
O objetivo dessa opção de colocar o atendimento em espera é que muitas vezes o paciente ou o cliente, ele talvez foi ao banheiro ou foi ao carro buscar alguma coisa ou não está disponível naquele momento que a chamada é realizada, então nós não precisamos ficar parados esperando aquela pessoa voltar. Nós colocamos em espera, continuamos atendendo as outras senhas e no momento do retorno eu clico 2 vezes aqui e posso retomar esse atendimento. Posso também cancelar, caso a pessoa não venha realmente, não esteja presente, e o padrão seria finalizar esse atendimento. Então a operação do dia a dia foi construída para realmente ser muito rápida e muito prática. Eu chamo uma senha, se necessário coloco alguma informação e no final eu finalizo esse atendimento. Toda essa movimentação de chamada, de atendimento, vai gerar para nós muitas estatísticas lá na retaguarda, que é o tempo médio de espera e também o tempo médio de atendimento. Antes de fecharmos essa parte do usuário, é bom relembrar também que na versão 2024 está disponível o chat. Então eu consigo agora, dentro do próprio PSPanel, iniciar uma conversa com algum usuário. Então eu posso colocar aqui a informação que eu quero repassar a outro usuário e eu posso ter um chat interno sem ter a necessidade de utilizar o WhatsApp ou outras ferramentas. Então, temos ainda a parte de cadastro de dependências, onde eu posso cadastrar agendamentos e imprimir as senhas na retaguarda. E o próprio usuário pode também alterar sua senha e ter aqui algumas informações pessoais alteradas nesse momento. Todas as chamadas que nós fazemos no painel do atendente serão mostradas então na TV ou nas TVs que estiverem disponíveis no local. Nesse caso aqui nós vamos ver uma pendência que nós fizemos a chamada. Nesse momento é mostrado qual o setor, qual o local de trabalho, o tipo da senha e também a senha. O painel é totalmente configurável e personalizável, então poderá ser colocada a logo da empresa, as cores, tanto de fundo, cor das fontes, do histórico, todas elas também são configuráveis. E aqui embaixo nós vemos um dos recursos que é o cadastro de mensagens. Esse cadastro de mensagens pode ser feito de forma fixa, ou seja, eu cadastro todas as mensagens que serão mostradas aqui, ou também por meio de RSS, onde eu coloco uma ou mais fontes de RSS e vou ter aqui as notícias atualizadas a partir daquela fonte que eu configurei. Temos também o relógio e a multimídia, que pode ser por meio do YouTube, arquivos locais ou HTML aberto, permitindo aí vários tipos de integrações com outros serviços de streaming ou redes sociais. Para finalizar aqui a nossa apresentação, nós vamos voltar mais uma vez para a sala de atendimento para ver algumas das estatísticas e relatórios que estão disponíveis após toda a operação ter funcionado. Já quando abrimos o sistema, nós vamos ver aqui alguns gráficos e cards. Como nós estamos aqui num ambiente de simulação, temos apenas um dia da semana e poucos atendimentos, mas já dá para termos uma ideia de como o sistema traz bastante informações úteis. Então, nós temos atendimentos por quantidade, por dia da semana, por setor. Temos avaliações de usuário, então eu sei qual é o tempo médio de atendimento de um usuário, qual é o tempo médio que uma pessoa fica esperando por usuário, quantos atendimentos cada usuário faz. Tem essas informações por dia da semana, por setor. Temos os fluxos. Então, existem muitos gráficos disponíveis aqui para serem utilizados. Caso alguma informação ainda se faça necessária, é possível exportar para o Excel e continuar manipulando lá. Com relação às pesquisas e sugestões, eu posso visualizar aqui, por exemplo, as respostas de forma sintetizada das pesquisas que eu tenho realizado. Então, pegando aquela primeira pergunta, por exemplo, que era de nota. Como você avalia o atendimento recebido nessa unidade? Eu vou ter aqui quantas pessoas votaram e qual é a nota do meu atendimento. Então, para cada tipo de pergunta, eu tenho aqui a resposta de forma adaptada e sintetizada. Temos também agora na versão principalmente 2024, muitos outros relatórios. Então, eu tenho relatórios dos atendimentos por unidade, por setor, usuário, cliente, fila. E lembrando que nós estamos sempre em constante evolução. Então, se surgirem necessidades durante o período de uso de mais relatórios, mais informações ou recursos, nós estamos sempre
dispostos aí a continuar trabalhando na evolução do PSPaniel. De forma geral, essa seria a apresentação básica de como funciona o PSPaniel. Se você tem alguma dúvida específica, entre em contato pelo WhatsApp que está disponível no site. Nós vamos colocar aqui também o contato comercial nesse vídeo. E se você quiser, poderá então marcar uma reunião ou uma apresentação para sanar suas dúvidas. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos que estarão disponíveis.